Bem-vindo ao Tagarelando Leituras. Olá, hoje a gente vai mergulhar numas ideias bem legais do livro Oportunidades Disfarçadas, do Carlos Domingos. A premissa é, assim, fascinante, né? Muito. A ideia de que os maiores sucessos muitas vezes não nascem apesar dos Mas problemas. justamente por causa deles. Crises, erros, aquela concorrência maluca, podem ser, na verdade, o terreno fértil para ideias geniais. Exato. Problemas vistos de outro ângulo. Vamos então desvendar um pouco como é que adversidades que pareciam intransponíveis viraram trampolins, oportunidades que estavam ali, escondidas. Praticamente na nossa frente, né? Isso. Começando por um exemplo forte: a Grande Depressão, anos 30. Imagina o cenário: desemprego em massa, empresas quebrando. Terrível. Um desânimo geral. E aí, nesse contexto, um engenheiro desempregado, o Charles Darrow, está em casa, confinado, e começa a desenhar o jogo numa toalha de mesa, só para entreter a família. Uma distração caseira, né? Exato. Inspirado nos jogos de negociação imobiliária e nas ruas ali da vizinhança. E o que era para ser só uma distração virou febre. Primeiro entre os vizinhos, depois amigos. Uhum. Ele percebeu que justamente por causa da crise, sonhar com riqueza, com propriedades, era um alívio, sabe? Um escape. Faz todo sentido. Em tempos difíceis, a fantasia ajuda a seguir em frente. E daí nasceu o Banco Imobiliário, o Monopoly lá fora. É impressionante, né? Uma crise pessoal e econômica tão profunda gerar um ícone do capitalismo. Uma ironia quase. Pois é. Mostra que a necessidade e também essa busca por escapismo podem ser motores muito poderosos para a inovação. Em vez de se paralisar pela crise, ele achou um jeito de lucrar com o desejo das pessoas por dias melhores. Brilhante. Agora, mudando um pouco o foco, vamos para os erros, aqueles acasos felizes. Um caso clássico é o da 3M. Ah, 3M. Famosa por isso, né? Sim, nos anos 60, um químico lá, o Spencer Silver, desenvolveu um adesivo que foi considerado um fracasso total, Fracasso, por quê? porque era fraco demais, colava muito suavemente e descolava fácil. Ninguém sabia para que aquilo ia servir. A descoberta foi para a gaveta. Ficou lá esquecida, típico. Anos depois, outro funcionário da 3M, o Arthur Fry, ele cantava no coro da igreja e ficava irritado porque os marcadores de papel que ele usava no inário viviam caindo. Ah, sei bem como é. Pois é, ele precisava de algo que colasse de leve nas páginas, mas sem estragar o papel na hora de tirar. E aí? Lembrou da cola fracassada. Exatamente. Lembrou do adesivo inútil do Silver. A conexão foi feita. E nasceu o post-it. Olha, isso pra mim mostra a importância de duas coisas. Não descartar resultados inesperados. Mesmo que pareçam falhas, Isso. E de ter comunicação interna, né? Porque uma falha para um pode ser a solução perfeita para o problema de outro. Um problema que talvez nem existisse ainda quando a falha surgiu. é a tal da serendipidade, né? Encontrar algo bom sem estar procurando. Totalmente. A cola não era um fracasso, só estava esperando o problema certo. Incrível. Agora, vamos para a concorrência. Aquela pressão que força a gente a se mexer. Pensa na indústria de relógios da Suíça, lá nos anos 70 e 80. Ah, os mestres relojoeiros, precisão, artesanato. Pois é, mas eles estavam sendo, sim, dizimados pelos relógios asiáticos. Digitais, baratos. A crise do quartzo, né? É essa mesma. A participação suíça no mercado caiu, nossa, drasticamente. Parecia o fim da linha para eles. Um cenário bem sombrio para uma indústria tão tradicional. Mas aí, em vez de só tentar competir no preço ou na precisão de sempre, veio uma ideia radical: reinventar o relógio, transformar num artigo de moda. E foi aí que surgiu o Swatch. O próprio, feito de plástico super colorido, com coleções lançadas a cada estação, tipo alta costura mesmo, e ainda era à prova d'água, resistente, mantinha um pé na qualidade suíça, mas com um apelo totalmente diferente. Que virada! Isso mostra uma coragem, né? De quebrar as próprias tradições. Em vez de só defender o passado, eles reinventaram o futuro do produto. Completamente. A pressão da concorrência,
aquela que parecia que ia destruir tudo, na verdade obrigou eles a inovar de uma forma muito ousada. Mudaram o jogo. E não só salvou a indústria suíça, como recolocou na liderança, né? Impressionante. E já que a gente está falando em mudar o jogo, em percepção, o caso do Häagen-Dazs, esse é ótimo. Nos anos 60, Ruben Matos fazia um sorvete americano, mas era de altíssima qualidade, comparável aos melhores da Europa. Ok, qualidade top. Qual era o problema? O problema era a percepção. Os consumidores associavam sorvete de luxo, premium, com Escandinávia. Dinamarca, principalmente. Ah, entendi. Preconceito de mercado, digamos assim. Exato. Provavam o sorvete dele, amavam, mas quando descobriam que era americano, torciam o nariz. Que coisa. E o que ele fez? Tentou educar o consumidor? Que nada. Muito mais esperto. Em vez de lutar contra essa percepção, ele usou a seu favor. Inventou o nome. Häagen-Dazs. Que só super estrangeiro, sofisticado. Isso soa nórdico, chique, só que não significa absolutamente nada. Nem em dinamarquês, nem em língua nenhuma. Foi totalmente inventado. Não acredito. Que gênio do marketing. Pura criação para dar aquela áurea europeia de qualidade superior. Nossa, isso é brilhante. É entender a psicologia do consumidor e, assim, usar a favor da marca. Perceberam que a imagem, a percepção de qualidade, era tão ou mais forte que a origem real. E funcionou, né? A marca se posicionou no segmento de luxo rapidamente. Com certeza, o branding fez todo o trabalho ali. É uma manipulação inteligente da percepção. É um exemplo fantástico de como o problema da percepção virou a própria solução de marketing. Exatamente. Olha, juntando todos esses exemplos que a gente conversou do livro, né, o padrão fica bem claro. Seja uma crise econômica, Como a depressão para o Monopoly, isso, ou um erro de laboratório, o Post-it, um concorrente que te esmaga, o SWOT, ou até mesmo uma percepção meio torta do mercado. o Häagen-Dazs. Todas essas adversidades, quando você encara com criatividade, com flexibilidade, elas deixam de ser barreiras, viram fontes de inovação, de sucesso inesperado. A chave parece ser essa: olhar para o problema por um ângulo diferente. Mudar a perspectiva, né? Não ficar preso na definição inicial do que é um problema. Exato. Reinterpretar. Então, fica essa reflexão pra gente, né? Inspirada por essas histórias todas. Que problema que está aí, na nossa volta? Pode ser no trabalho, na sociedade, até na vida pessoal. Que problema desses poderia ser, na verdade, uma solução disfarçada, uma oportunidade esperando para ser descoberta, se a gente só olhasse diferente? Uma ótima provocação para terminar. E com essa pergunta no ar, a gente conclui essa exploração pelas oportunidades disfarçadas. Esperamos que essas histórias inspirem um novo olhar sobre os desafios do dia a dia. Que inspirem mesmo. Inscreva-se, compartilhe e venha tagarelar com a gente sobre o maravilhoso mundo da leitura. Até a próxima!